Boa noite a todos. É muito grande a minha satisfação de receber vocês aqui, embora seja online, é uma forma de presença. E realizamos hoje a reunião científica do lançamento do livro Diálogos Clínicos com Donald Meltzer, com a apresentação de Marisa Pelela Mélega, organizadora e revisora técnica da tradução, e a presença da comissão responsável pela tradução, que eu vou apresentar logo. Esse livro é uma tradução de uma reimpressão do livro que foi feito, publicado em espanhol, e foi organizada pela Virginia Unger com uma jornada em homenagem ao centenário de Meltzer. Ela e Clara Nemas expressam com clareza, no prefácio à edição argentina, um clima de ateliê que o Meltzer cria nos seminários clínicos que ocorreram na APDEBA em 1991. Elas falam assim: o desapego de Meltzer pelos objetos materiais, sua visão otimista e esperançosa quanto às possibilidades do desenvolvimento das crianças e do trabalho analítico, sua paixão pela tarefa, seu apelo constante à sinceridade e o respeito pelo trabalho daqueles que apresentavam os materiais clínicos, deixaram em nós, elas duas, e em todos aqueles que tiveram a sorte de conhecer o Meltzer e trabalhar com ele, uma impressão inesquecível. As autoras, elas duas, eu continuo falando do prefácio, não acham possível sintetizar os trabalhos de Meltzer, mas destacam sua concepção de psicanálise como um processo de desenvolvimento a partir de um estado natural. Sua revisão dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade de Freud, à luz da teoria estrutural, com suas contribuições sobre os estados mentais adultos, infantis e perversos, a complexidade dos participantes da cena primária e o outsider, seus originais aportes sobre a bidimensionalidade da mente no autismo, a leitura que nos aproxima de Bion, logo que esse autor, entre aspas, passou a entrar em seu consultório e o levou à sua concepção da formação de símbolos, sua revisão crítica da teoria dos sonhos e sua original conceitualização do conflito estético e o consequente fracasso no claustro. Além disso, elas afirmam como as ideias de Meltzer exercem grande atração e simpatia nos analistas latino-americanos. E eu digo que nós podemos fazer coro a essa afirmação, observando como as ideias de Meltzer vicejam e fertilizam entre os analistas brasileiros, especialmente os da nova geração, como mostra a equipe de tradutoras e os grupos de estudo coordenados por Marisa. A introdução, nesse livro, tem uma introdução às ideias de Meltzer de uma pessoa chamada Felisa Walkman de Fisch, e ela conduz o leitor aos encontros clínicos recheados com ideias centrais do autor, expostas de uma maneira profunda e muito acessível. São 12 seminários clínicos, 7 de adulto, 2 de adolescente e 3 de criança, nos quais um analista em formação no Instituto da APDEBA apresentava material clínico que Meltzer comentava. O livro permite aos leitores recriar algo do clima desses seminários com o Meltzer. Elas falam assim: ele fechava os olhos e, em vez de dormir, o que ele fazia era se conectar com sua pintura do mundo interno, que surgia na sua capacidade de reverie e de observação.
Ela diz assim: esta era a maneira que ele considerava que devia ser realizada a transmissão da psicanálise, na forma de um ateliê. E tinha razão, pois somente se pode transmitir dessa maneira pessoal a paixão por algo, que não é somente uma tarefa, trata-se de sustentar uma atitude analítica, no consultório e fora dele, e fazer uma aposta pela possibilidade de desenvolvimento de uma criança, de um paciente, da sociedade e do mundo, apesar de todas as forças anti-pensamento e anti-verdade que aparecem predominar no mundo da banalidade. Esse otimismo, né, sobre o espírito humano, que o Meltzer manteve até o final, instiga a todos que optamos por embarcarmos na tarefa de sustentar, como ele chamava, a conversa mais interessante do mundo, como ele se referia à psicanálise. Eu achei super legal isso. No consultório e nos diversos cenários que habitamos. Elisa nos adverte da dificuldade de fazer um resumo das principais contribuições de Meltzer, mas, ao mesmo tempo, ilumina a importância que tem para ele as funções criativas inconscientes, resultantes da introjeção dos objetos internos, a colheita da transferência, o enquadre, sua relação com o estado mental do analista, que ele cita: paciência, atenção sem intrusividade, liberdade sem curiosidade e, especialmente, com sinceridade. Outro ponto que ela cita refere-se à geografia da mente e às confusões zonais, especialmente entre self e objeto, que precisam ser discriminadas e elaboradas para que possa haver o reconhecimento da realidade psíquica e o surgimento da capacidade simbólica, bem como das capacidades criativas e reparatórias. Traz também a enorme importância do trabalho de Bion sobre as concepções de Meltzer, também de Freud e Klein, especialmente na questão relativa à experiência emocional e ao fato da emoção ser um elemento central na evolução dos pensamentos e construções simbólicas, enfatizando a importância da intimidade, que permite surgir a espontaneidade e a imaginação no trabalho analítico. Outra preciosidade que eu super recomendo, guardada no livro, é a entrevista que o Meltzer concedeu na sua casa em Londres a Mirta e Roberto Osner, onde o clima de conversa íntima surge com vivacidade. E Meltzer nos fala a respeito das suas ideias sobre a supervisão analítica, destacando algumas coisas muito interessantes. Primeiro, a importância de não julgar o trabalho do supervisionando, evitar uma atmosfera de autoridade, utilizando sempre o humor e a imaginação. Nos seminários, há vários momentos que a imaginação dele vai e capta uma cena que dá conta do que está acontecendo ali na clínica. Aponta também a importância da musicalidade na leitura do caso supervisionado. Ele gosta que a pessoa leia com a musicalidade da voz dela, afirmando que a contratransferência também pode ser vivida pelo supervisor se o clima vivido entre supervisionando e supervisionado, supervisor e supervisionando, for de intimidade, embora ela deva ser trabalhada na análise do analista. O objetivo da supervisão, para ele, se relaciona com a possibilidade de enriquecer a imaginação acerca da experiência clínica. Tenho a convicção de que esse livro, com a riqueza das contribuições clínicas de Meltzer, pode trazer uma boa oportunidade de enriquecimento do nosso trabalho clínico cotidiano. Agora, eu vou apresentar a doutora Marisa Mélega, que foi a coordenadora e organizadora da tradução, da equipe de tradução.
é médica psicanalista didata da Sociedade de São Paulo, tem feito investigações em observação mãe-bebê, em autismo e em análise de crianças, produzindo vários textos e livros nesses assuntos. É doutora em Língua e Literatura Italiana pela USP, em 2002. Esse doutoramento concluído com um livro que se chama Imagens Oníricas e Formas Poéticas. Em seu site podem ser encontradas várias publicações, www.marisamelega.med.com.br. Desde o início da formação analítica, ela trabalha também com criatividade e formação de símbolos, na observação mãe-bebê, no autismo e na análise de crianças. Eu vou passar a palavra para a Marisa, que vai trazer aí suas contribuições, e depois eu vou falar... Marisa, quer que eu fale agora das pessoas que compõem, que estão aí com você, que compõem a equipe, ou em seguida a sua fala? Em seguida a minha fala. Onde que eu estou? Tá em seguida a minha fala. Olha, em primeiro lugar, queria agradecer muitíssimo as suas palavras, porque você abriu um campo imenso, dando um espaço muito grande para o Donald Belzer nesta nossa sociedade, que é algo que nós temos feito há algum tempo, embora eu sei que tem colegas que gostam de ler algumas coisas do Meltzer. Eu estou muito sensibilizada, tanto eu como o meu grupo, que está aqui presente, de traduções. Está aqui a Cida Andreatti, a Cristina Possato, a Alessi Cabral, vocês estão me ouvindo? A Célia Brini e a Janete Torres, que são as principais. De vez em quando tem alguém que passa, fica um pouco e vai embora, mas estas são as estáveis. Eu quero dizer uma outra coisa sobre a tradução. Não é simplesmente uma tradução. Nós temos que conseguir o livro, nós temos que conseguir a autorização. Então, eu quero dizer, por exemplo, que o livro anterior de seminários do Meltzer, que chama Clínica Psicanalítica com Crianças e Adultos, nos custou 1.000 euros para conseguir a autorização. E nós rachamos isso no grupo para poder continuar com a nossa ideia de trazer para o público brasileiro, para nós, seminários do Meltzer em português, porque já não é muito fácil em espanhol. Né? Depois disso, desse caminho aberto, é que eu percebi que eu poderia lutar mais com os donos das autorizações para tentar não ter que pagar esse tipo de dinheiro. E isto é um trabalho também grande para ser feito. Então, quando fala que eu sou tradutora, eu sou tradutora também. Mas não é esse o ponto. O ponto é conseguir um livro para poder publicar e conseguir que a Blucher se interesse por isso, né, Ana? Então, esse é um ponto importante. Então, este livro, o Diálogos Clínicos, nós terminando mais ou menos, esgotando mais ou menos o material de seminários que nós damos uma vez por mês, que eu coordeno lá na nossa sociedade, já vai para o 4º ano isso. Nós achamos que deveríamos arrumar outros seminários do Meltzer, que, aliás, tem muitos. Tem vários livros, tem livros na Itália, tem um livro em Londres, e tudo isso sempre, a tradução e a publicação sempre traz este óbice inicial de como conseguir autorização e tudo mais. Eu escrevi, na época, para a PIDEBA, eu tinha um contato lá com a Virgínia, no húngaro, e falei do nosso interesse e tal. Eles responderam e disseram que sim, e que poderiam autorizar desde que a gente não modificasse a estrutura inicial do livro deles.
Aí eu já tinha esse livro, né, em mãos. E então ela deu autorização, porque sem autorização por escrito, a bruxa não move uma palha para seguir organizando o livro e tudo mais, certo? Aceitando o livro e tudo mais. E foi uma feliz coincidência, porque nessa data que eu estava publicando, estava tendo o centenário do Meltzer, que foi muito homenageado. O Meltzer, durante esse centenário, e foi feito foi organizado pela Virginia Unger e a Clara Nemos, e foi uma coisa fantástica. E foram pessoas do mundo inteiro, alunos, ex-alunos e gente mais jovem que tinha interesse de continuar. Então, eu me sinto muito gratificada hoje, inclusive pelas suas palavras, que não foram palavras vazias, não. Você leu o material do livro, você deu os conceitos, você foi até o fim, né, da situação, de tudo que poderia ser dito em poucas palavras, porque, afinal, né, não é uma... realmente, o Meltzer, eu acho que é um grande clínico. Eu acho que as contribuições teóricas que ele acabou dando, todas derivaram da clínica. Aliás, não pode ser diferente. Ninguém cria novos conceitos, a não ser que tenha acompanhado uma clínica com um conceito antigo e, de repente, vê que não é isso. Esse é o grande valor, para mim, do Meltzer, né? Fora o fato de que ele é de uma riqueza por ter se dado tanto ao ensino, entre aspas, que, na verdade, é uma transmissão da psicanálise, e através dessa maneira de trabalhar, que seria o ateliê, né? Ele queria mostrar sempre como fazia, como se fazia, como faço. Eu faço assim, ele faz, praticamente é isso, que mostra os ateliês antigos, dos grandes pintores, que trabalhavam e mostravam como é que eles faziam as coisas. De fato, presentificar antes de discursar é a palavra de ordem dele, né? Bom, ele teve uma riqueza muito grande, um acervo interno grande, pelo fato também de ele trabalhou em todas as idades. Esse é um outro ponto importante. Ele assistiu todas as observações da Martha Harris e todas as discussões sobre as observações. Ele trabalhou com criança, ele era psiquiatra infantil em Nova York, antes dele se mudar para Londres. E ele trabalhou com adolescentes, com adultos. E, então, com isto, eu acho que o acervo clínico fica muito grande, né? Além de ter sido analisado pelo Klein, bom, aí são outras coisas. E eu penso que realmente a maneira de ele se postar clinicamente é o que permite que ele dê novas contribuições. As últimas foram o claustro, que ele começou desde 1996 com um texto que foi muito elogiado, que chama A Identificação Projetiva do Objeto Interno, e depois disso, muitos anos depois, que ele desenvolveu o claustro. Outro foi da vida onírica, que eu acho que ninguém presta muita atenção nesse livro. É um livro excelente para a gente compreender como nós, psicanalistas, temos como base para conhecer a mente humana também o inconsciente, né? E isso ele aparece muito
nesse livro a maneira que ele tem de trabalhar, que é praticamente essa, como a Ana também demonstrou aí na sua fala. E o conflito, a apreensão da beleza, que é a coisa mais recente dele, aonde esse livro ainda não está muito bem compreendido, na verdade, porque é esse livro onde ele historia o conflito estético para chegar a compreender o início disso tudo, a gente tem que ter tido uma passagem muito grande pela observação da bebê Asterbique e mais por tudo o resto que a bagagem que o psicanalista tem que ter. Então, não sei se este conflito estético está sendo realmente assimilável, vamos dizer, inclusive na nossa sociedade. Mas isso é uma ideia minha, você pode também ter outras ideias a respeito disso. De modo que o trabalho dele, só para completar, é aquilo que a Ana também já completou, porque é impossível a gente não deixar de falar o seguinte, que foi o nome da homenagem, da reunião da homenagem que foi feita a ele em Buenos Aires, porque a conversação dentro de uma sessão de análise, dentro de um consultório analista, é a conversação, para ele, a mais interessante do mundo. Porque tem a ver com intimidade, na medida que realmente é uma relação de intimidade investigando a vida mental do paciente e, por que não, também do analista, né? Então, é isso. Eu quero agradecer a minha equipe, que eu vou renomear. Desapareceu uma equipe de futebol aqui. A Cida Aparecida Andreatti, Maria Cristina Possato, Célia Brini, Janete Torres e Leci Cabral. Todos membros da Sociedade de Psicanálise. Eu agradeço. Desculpe, provavelmente eu não sou muito boa de falar. Quem sabe tem outras pessoas que possam contribuir ou fazer perguntas. Sabe o que eu pensei, Marisa? Talvez a equipe que participou da tradução quisesse falar um pouco sobre a própria experiência, claro, e aí a gente abre para os colegas conversarem. O que quer falar? Eu vou só introduzir uma coisa para elas continuarem. Nós fizemos questão de traduzir, e nós temos uma reunião uma vez por mês, no sábado, para ver a revisão dessas traduções, onde tem termos clínicos, técnicos em outras línguas que jamais um tradutor de editora iria realmente acertar. Tanto que temos por aí vários livros que não tiveram uma boa revisão técnica e eles penam em dar realmente os nomes certos que têm que ser dados nas traduções. Mas, então, essas jovens todas tiveram bastante trabalho. É uma experiência muito rica, essa oportunidade que nós temos, né? Essa transmissão da psicanálise em forma de um ateliê, né? E essa conversa interessante que ele mantém com humor, imaginação, né? Para dar conta do que acontece na clínica. Eu acho que, para começar, eu acho que... Bom, deixa eu chegar mais pertinho aqui. Vocês estão me vendo agora? Sim. Bom, gente, deixa eu só baixar um pouquinho aqui.
a tradução, né, que nós fazíamos durante o mês, aí nós discutíamos o caso no sábado à tarde, não é? E nós preservamos muito o clima, tentamos preservar o clima do ateliê. Então, muitas vezes, ao ler o texto, vocês vão ver que é uma linguagem coloquial. Nós deixamos dessa maneira para não perder o clima, até que é uma recomendação das próprias editoras, né, lá da Argentina, que não se perdesse esse clima de conversação. Então, não é um português escorreito do ponto de vista literário, mas é uma preocupação psicanalítica para manter toda a fala do Meltzer como foi o máximo possível dentro do espanhol que nós estamos apoiados, né? E também com a ajuda da Marisa, que nos esclarecia muitas vezes, que ela, como fez muitas supervisões e participou de grupos com o Meltzer, essa forma, né, mais, vamos dizer, solta, mais lúdica até muitas vezes, e que a gente até acha cômico, bem humorada, né? Então, nós tentamos preservar tudo isso e esperamos, né, que vocês possam aproveitar bastante essa riqueza da clínica, né? Porque, como a Marisa sempre diz, há um problema muito grande hoje de publicarmos casos clínicos e toda essa questão do sigilo. Então, é uma oportunidade riquíssima e única que a gente tem de ter casos clínicos descritos, né? E bem acompanhados pelo Meltzer. Muito bem, tá bom? bem. O que mais? Eu quero falar um pouquinho mais da minha experiência vivida, que eu acho que é um pouco o que a Ana queria, né? Inicialmente, quando a gente começa a entrar em contato com o caso clínico, como tem essa vivência que parece que ele está acontecendo, você vai acompanhando e vai se emocionando com essa experiência, porque é um contato com uma clínica viva, né, uma presença, e a conversa que ele vai tendo com o analista, que eu acho que isso foi uma das coisas que me surpreendeu muito, que ele fala o tempo todo com o analista, procurando oferecer ao analista uma instrumentação para ele pensar em algo mais do que ele pensou. Então, ele estende a clínica. Isso me deixava apaixonada. Eu queria, inclusive na minha experiência, eu falava para a Marisa, vamos pegar essa parte dos comentários do Meltzer e juntar tudo, porque é uma linguagem muito diferente da que a gente lê quando lê na teoria, porque ele está presente, ele está falando o que ele sente, como ele faria, ele respeita o analista e, ao mesmo tempo, ele dá essa extensão, que é a maneira dele pensar, que eu achei riquíssima. Então, é uma emoção a gente chegar no final. Eu acho que tudo que a Cida falou, que a gente vivia no grupo, que nós nos reuníamos, também de ver que um conceito tem que ser definido sempre com muito cuidado, porque são conceitos que, às vezes, nós entendemos de uma maneira, e quando a gente se junta, a gente vê que não era aquilo, não é? Quantas vezes a gente teve impasses também, até na tradução, porque a tradução ela também muda o curso da história. Então, para nós, eu acho que para todos nós foi uma experiência riquíssima, e é uma clínica viva, é aprender a trabalhar clinicamente. Então, Como se faz. Como se faz, exato. Então, eu não estou aí, eu aconselho que quem não conhece, não leu os casos clínicos, que se debruce, porque cada um... Não só isso, né, Célia? É que esse livro, nós vamos continuar agora dando os seminários uma vez por mês na sociedade. Quem quiser se inscreve, está livre. E, se for possível, a pessoa pode comprar esse livro. Né? Esse é o livro Diálogos Clínicos, onde nós vamos, então, aos poucos, a cada mês, apresentando e discutindo e aprofundando, às vezes, ou tirando dúvidas dos que estão presentes. Algumas pessoas que estão aqui frequentam esse seminário, né? E não todos, mas, enfim,
É um chamado para continuar, não é isso? Quem mais quer falar? Tem gente mais tímida que não gosta muito de falar, Ana. Não, vamos esperar. Às vezes vai dando vontade aos poucos. Isso. As meninas ali que estavam no outro celular, acho que estão querendo falar. Que outro celular? Não, olha, A Cristina quer falar. Só Cristina. vou falar que vou fazer propaganda. É uma experiência muito boa, ler os casos, a gente amplia muito, aprende muito, e como foi falado, né? Os conceitos, eles estão ali nos exemplos que ele vai dando, a interpretação, né? O comentário que ele vai fazendo. Então, a gente tem essa oportunidade de pensar nos conceitos na clínica, observando a clínica. Então, é um grande aprendizado mesmo. Muito bem. Né? O pessoal não está tão tímido assim. E aqui, como é que está o negócio? Não, e olha, fora isso, a gente não vai contar isso, né? Mas dá um trabalho danado. Dá não sei quantas revisões mesmo, não é só minhas, é de todos nós. E até a coisa tentar ficar mais ou menos no jeito. Precisa de disciplina, inclusive. É um tipo de trabalho que a gente nunca tinha feito assim, de uma maneira tão sequente. Né? Vamos ver os colegas, quem quer falar. Ana Azevedo levantou a mãozinha amarela. Oba! Então, é um prazer para mim estar aqui para ver um livro da Marisa, que é uma querida, cara colega, né, Marisa? Mas eu queria dizer... Saudade. Nem me fale, estou com uma saudade de você e você não me convida para ir na sua casa. É você, eu também. Mas, viu, Marisa, eu queria só dizer uma coisa assim, eu acho que o Meltzer foi uma pessoa importantíssima para mim. Embora eu não seja, vamos dizer, eu não tenha me detido sempre em muitos trabalhos no Meltzer, mas ele foi uma pessoa fundamental para mim. Porque, veja, há conceitos, há ideias que vêm dele, né? Por exemplo, a noção de experiência emocional, para mim, é dada pelo Meltzer. Eu sei que o Bion fala, mas a clareza com que o Meltzer descreve a ideia de experiência emocional, incluindo o analista, né, na relação, para mim foi fundamental na minha vida. Outra noção que também foi fundamental, até hoje, é o que ele fala sobre o amor. Ele traz como a beleza, não é? The beauty. E como você, olhando a mãe com o bebê, você tem uma ideia dessa beleza, né? E desse que você falou, a apreensão da beleza, né? Que é esse último livro dele. Então, eu queria só te dizer que foi uma pessoa fundamental para mim. Agora, eu não conheço os casos clínicos do Meltzer. Eu não tive essa oportunidade, então eu vou ter agora. Eu li bastante Meltzer, mas eu nunca li assim, especificamente os casos clínicos, nem as supervisões. Então, eu acho que esse livro, para mim, é a oportunidade de eu vir a ver isso, porque eu não tenho dúvida que foi uma pessoa fantástica na minha vida, sabe? Que trouxe para mim noções assim básicas. Então, eu queria te agradecer e dizer que você está me dando essa oportunidade de conhecer os casos clínicos. Muito obrigada, Ana. Um beijo. Obrigada, Ana. Olha, o Wendel escreveu um recado no chat dizendo que o livro já está à disposição e que se a gente escrever Meltzer 30, ganha 30% de desconto.
Sim. Ah, não se preocupem, porque o cupom de desconto vai ficar disponível durante um tempo ainda. Podem aproveitar o evento tranquilamente. No momento da compra, no nosso site, né, no site da Editora Blucher, é só digitar o cupom Meltzer30, que já vai estar dando 30% de desconto. Não precisam se Ótimo. preocupar, não precisam sair da Sem transmissão de forma pressa. alguma, sem Tá pressa. bom. Tá? E é isso, um bom evento a todos. Obrigada, Wanda. Obrigada. Obrigada. Marta. Marta, fala Oi, assim. Marta. Oi, Marisa, que delícia estar aqui com vocês. Então. Desculpe estar pelo celular, mas o meu computador deu um problema bem na hora da reunião, não consegui acessar. Mas eu queria te agradecer muito, né, a todos vocês que estão participando desse projeto extremamente valioso, porque eu acho que nós precisamos cada vez mais nos debruçar na clínica, não é? E esses diálogos clínicos permitem isso. Eu acho que a Ana é uma grande incentivadora, né, dessa questão de que precisamos desbruçar na clínica, né? Eu acho que a gente tem tentado fazer isso, né? E o Meltzer, ele é extremamente importante para todos nós. Tem uma frase do Meltzer que eu escutei que eu nunca mais esqueci, não é? E eu tentei achar nos livros dele, sabe, pelo Google, não consigo achar. Um dia talvez você possa me ajudar a localizar, que ele fala, eu ouvi através do Luiz Meyer essa frase, que ele diz que a grande dor, não é? É quando a criança reina soberana sobre o adulto, não é? E eu penso que essa é uma riqueza de expressão, não é? Muito, que é muito clínico, muito verdadeiro, e nos possibilita, né, uma representação extremamente importante quando a gente vê isso acontecendo na clínica, sabe? A ver a criança reinando soberana sobre o adulto, né? Então, eu acho que a gente precisa ler muito Meltzer, né? E sem dúvida nenhuma vocês estão fazendo uma propaganda maravilhosa, porque realmente dá uma vontade de ler o livro já, né? Vontade de rapidamente ler. Então, eu queria parabenizar vocês. Desconto. Vou aproveitar. E eu queria agradecer muito vocês por esse presente que vocês estão dando para a nossa instituição e para todos nós, né? Parabéns para todos vocês, queridas. Muito obrigada. Obrigada, Marta. Bom, agora a gente tem o Celso com a mãozinha levantada. O Celso está aí. Eu entrei um pouquinho atrasado aqui na reunião, mas eu queria cumprimentar a Marisa e toda a equipe que trabalhou com ela para fazer esse livro. Eu tenho participado muitas vezes da reunião que a Marisa tem feito, tem comandado, né, sobre o trabalho do Meltzer aos sábados. E o Meltzer foi uma surpresa para mim, porque era uma pessoa com quem eu não tinha muito contato, era um autor com quem eu não tinha muito contato. Eu tinha muito mais contato com a obra do Bion, e foi uma surpresa para mim usar alguns dos conceitos dele, particularmente o conflito estético, no meu último trabalho. Quer dizer, o último trabalho que eu apresentei na jornada, uma parte do trabalho, pelo menos, eu devo ao Meltzer, e a ideia dele sobre a percepção da beleza, né, que eu penso que é alguma coisa muito significativa e muito inspiradora dentro da psicanálise. Então, eu queria cumprimentar a Marisa, agradecer a ela, né, por mais este livro, a ela e a equipe, e desejar que ela continue nos ensinando, né, naqueles encontros do sábado. Um grande abraço, Marisa e colegas. Obrigado. Muito obrigada. Eu agradeço por mim e por quem te ouviu aqui. E a sua presença é muito bem-vinda e cada um vai enriquecendo de um modo
a participação nesses seminários, inclusive o fato de que existem pessoas mais jovens na profissão e pessoas já mais sêniores, como, por exemplo, o Celso. Tem outros também. Agora não me lembro de todos, mas muito obrigada, Celso. E a sua presença tem sido muito interessante também, com suas dúvidas e suas questões, né? Obrigada. Escuta, agora tem a Cristina Cortez e a Regina Janese, até rimou, que escreveram alguma coisa no chat, talvez queiram falar alguma coisa. Eu queria dar os parabéns e realmente me senti tão estimulada com tudo que vocês apresentaram, Ana Vanucci, as ideias que vocês trouxeram, me deu muita vontade de fazer parte desse grupo, viu? Então, eu acho que quando a gente se sente estimulado e fomenta a nossa vontade de conhecer, é porque realmente vocês conseguiram transmitir, né, essa beleza das ideias e do livro dele. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Seja bem-vinda. Agora, eu queria também parabenizar, Marisa, você e a equipe, né? Eu fiz parte da equipe anterior, do livro anterior, e eu Ela pude fez viver... parte. Ela, Fiz justamente parte, essa é uma que fez parte, mas depois saiu por questões dela. Mas é muito enriquecedor pertencer a esse grupo. Para mim também o Meltzer era um desconhecido. Antes de encontrar você, o seu grupo, eu não sabia nada. E aí eu fui me inteirando e fui me encantando. E também no meu escrito, que vai sair na revista Isto, também está cheio de citações e pensamentos, ideias do Meltzer e do seu livro também. Então, para mim, é muito rico, né, poder entrar em contato com todas essas ideias que, para mim, são novidades e de cara já me fizeram sentido. Assim. Então, eu queria te agradecer, mais uma realização, agradecer aos colegas aí que também labutaram aí, eu sei como é que é difícil mesmo essa coisa de tradução e tudo mais, não é fácil. A gente Então, está parabéns. você voltar. Tá bom. Deixa eu melhorar aqui as coisas. Então, tá bom, um beijo para vocês todos. A Vânia também fez parte do primeiro livro, né? Cadê a Vânia? Está aí? Não sei. Acho que ela não pôde vir. Ela falou que ela viria, agora não sei. Não sei. Acho que não está, então. Porque no primeiro livro nós não fizemos esse tipo de lançamento, né, Ana? Não, no primeiro livro, a data eu precisei postergar. 2021, era no meio da pandemia. O primeiro livro é esse aqui, ó. Só mudou a cor e o título. Ele saiu em 2021. Portanto, a pandemia ainda não estava completamente remida. Né? Está ouvindo, Ana? Estou ouvindo. Esse livro você fez o lançamento só pela Blucher, porque as datas estavam muito complicadas na sociedade e você estava com mais pressa. Então, aí você fez só pela Blucher, lembra? Lembro, sim. Estou lembrado. Tá. É um grande patchwork, né, esse trabalho. Quem mais gostaria de falar alguma coisa, trazer alguma observação, falar da experiência que está vivendo aqui? Porque elas criaram um clima de ateliê lá na casa da Marisa, né, para a reunião. Muito bom. Por que não me convidaram? É que você ainda está muito ocupada, nós estamos esperando você largar de ser não sei o quê aí na sociedade, diretora científica, você está muito ocupada sempre. É verdade. Mas é um clima gostoso. Eu tenho a impressão que é assim que eu me sinto. Quando eu posso ser como eu sou,
e vocês aceitam, eu me sinto muito bem. Agora, o clima formal eu não consigo conviver. A Ana Maria sabe disso. Cadê a Ana Maria? Já foi embora. Ela escreveu que estava tendo que ir embora. Então, fala para ela que ela sabe muito bem. A gente foi colega de formação, Ana Maria. Então, temos um longo trajeto juntos. Que ano que você entrou, Marisa? Eu entrei em 71, né? Eu comecei a análise didática em 69. Depois eu tive que parar quando tive um filho. Aí eu voltei. Aí, quando foi 76, o Ferrari foi embora e me largou com cara de análise interrompida. Entendeu? Aí, para eu recomeçar a análise, era a época que tinha no máximo 10, 11 didatas. Ninguém podia me pegar, não sei por quê. Acho que eles não foram com a minha cara, não entendi bem. Aí eu falei, olha, gente, eu não preciso de didata, eu preciso de análise. E aí eu fui na Thelma. E a Thelma continua a minha análise. Eu tinha feito 4 anos e pouco com o Ferrari, mas não estava completa a análise do ponto de vista burocrático, né? Vamos dizer assim. Burocrático não, pelo standard e tal. E daí eu fiz mais 7 anos com a Thelma. Né? Eu entrei em 71 e em 80 fui membro associado. Eu fui uma como é que chama? Uma menina prodígio na sociedade. Sim, em 80 fui membro associado, em 88 virei didata, a pedidos, que eu não pedi, não, porque precisava de mais didata. Né? Então, sou didata desde 1988. Quer dizer, agora chega, né? Eu tenho que me aposentar. Não, esse é o último percurso meu, é esse aqui. Não. Você acha? A Marisa fala, ela cada dia é uma máquina de produção. Nós estamos aqui para não permitir isso. É bom porque a gente está batendo papo agora, eu estou gostando. Mas eu estou observando aqui que a Célia abriu o microfone e você está querendo falar? Não, nada. Não. Eu preciso falar com a Célia, e eu não consegui ainda. Não, eu estou acompanhando aqui, esse clima solto aqui está sendo muito gostoso aqui para mim, para estar junto com vocês, e a Marisa, como eu já falei em uma outra ocasião, foi quem me introduziu nesse mundo aí da psicanálise, lá com o de Loreto, Anfância, etc., mas não era isso. O Meltzer, eu dou seminários de mente primitiva, e não dá há anos, e não dá para deixar de falar da importância do Meltzer com alguns conceitos que, junto com a Esther Bickel, introduziram a ideia de identificação adesiva, quando ele fala da mente bidimensional. Quer dizer, além desses últimos trabalhos, ele também, para mim, é uma referência nessa área da mente primitiva, esse trabalho dele com extensão dos casos de autismo, eu não me lembro agora o nome do livro. Exploração em autismo. Isso, explorações em autismo. Isso. Com algumas pessoas. Essa exploração em autismo eu usei porque ele fez uma supervisão longuíssima desse meu caso de pós-autismo. É um menino de 12 anos que foi quase até 18 anos. E é interessantíssimo que eu estou fazendo a revisão desse livro, que esse livro foi editado em 99, em 1999 esse livro eu editei. E agora, quando eu terminei a supervisão no Meltzer, e agora, inclusive em 88, eu estive lá em Oxford e a gente fez a revisão dessas supervisões, e agora eu vou reeditar, porque graças a Deus a Imago me deu o distrato, e vou publicar pela Blucher com adendos. O adendo principal que eu quero dar, eu tenho que conversar com algumas colegas que
E, inclusive, o Celso é uma pessoa que eu também queria falar, embora eu sei que ele não trabalha com autismo, mas a Célia trabalha e tem pessoas bionianas muito interessantes aqui. Esse era o primeiro livro, eu editei em 99. Olha, Então, em português eu não sabia. eu sei. Eu uso em espanhol sempre. Eu nunca soube que tinha esse livro em português. Em espanhol não tem. Não, Explorações em Autismo? Ah, esse não é do Metz. Esse é meu. Não, Explorações em Autismo não, tem em espanhol, tem em inglês e em espanhol, né? Não sei se tem. Sim, eu só queria dizer que eu considero ele absolutamente fundamental para a gente se aproximar dessa área da mente primitiva, junto com a BIC, né, que parece que foram contemporâneos. Parece não, foram. Foram. E agradecer, como todo mundo, a você, a equipe, de trazerem essa contribuição aqui para nós. Também um outro livro dele, se não me engano, o nome é Metapsicologia Ampliada, é um livro que eu uso como livro de cabeceira cada vez que eu preciso escrever alguma coisa. Exatamente. Porque ele traduz de uma maneira extremamente rica e, enfim, não digo que é clara, mas ajuda muito a gente se aproximar dos conceitos, inclusive do Bion. E aqueles outros 3 dele sobre a Melanie Klein, Bion, acho que Freud, se não me engano, também ajudam muito. Enfim, acho esse muito bom. Esse livro que você citou, se você me permite... Pode falar. O nome dele é Metapsicologia Ampliada, Aplicações Clínicas dos Conceitos do Bion. Isso mesmo. Só foi sobre isso. Isso. Foi editado em 86. É fantástico, é um livro, para mim, de referência. Eu queria te agradecer, e não só isso, parabenizar, para a gente poder manter o Meltzer vivo aqui na nossa sociedade, porque, às vezes, esses autores acabam caindo no esquecimento. A contribuição dele é muito rica, né? Muito, importantíssima. Tá bom, era isso. Muito obrigada, Célia. Aí, quando a Ana falou que eu ia falar, você começou eu ia dizer, puxa, mas você começou a falar aí de tempo, não sei o quê, e eu ia dizer, puxa, mas você está idosa. Quando você falou que fez análise, se formou como didata em 88 e tudo mais. Em 88. Olha só, eu ia fazer uma brincadeira, era isso. Pode fazer. Não, é essa aqui. Já fiz. Tá bom. Ana, você está aprontando muito nesse lançamento. Está virando uma ação entre amigos aqui. É o clima afetivo, né? Quem quer falar, gente? Aproveita que a gente tem tempo. Nessa conversa, eu vou trazer alguma coisa assim que eu achei interessante. Me veio uma imagem de um grande trabalho de patchwork que as famílias japonesas, né? Elas fazem, se reúnem e por anos e anos vão construindo. E eu estou percebendo, com todas as conversas, que elas estão agregando, e o trabalho que nós realizamos, como toda essa tessitura, né? Me veio essa imagem, que é um trabalho interessante, difícil, eu senti bastante difícil a tradução para você captar todo esse espírito, né? Não é uma tradução como você está acostumada a fazer, muito diferente. Então, só essa imagem, e que a colaboração de todos é como se a gente estivesse tecendo toda essa questão, que estão surgindo questões interessantes e muitos interesses, né? E isso eu acho importante. Obrigada. Muito bem. Eu vou falar, acho que em nome do grupo. Não, eu não vou sei. falar, eu tenho certeza, aqui o grupo quer agradecer muito, muito a Marisa por essa oportunidade que ela tem dado para nós, de aprender com ela, de estar junto dela, de aprender os conceitos, de aprofundar a leitura do Meltzer. E o carinho que ela dá para todas nós, né? Que eu acho que ela agradece. E o jeito italiano dela, né? A gente aguenta o jeito italiano. E eu aguento de vocês.
E ela aguenta o nosso, exato. Mas a Muito gente bom. tem que agradecer, porque é uma pessoa que é muito generosa, né, na distribuição desse conhecimento e juntar os conceitos e ajudar a gente a não fazer essas confusões, né? Não juntar a linha errada do pé de ouro. Então, é uma pessoa muito especial, a Marisa. Então, eu acho que, em nome do grupo, eu acho que todos nós queríamos dizer isso para ela. Depois a gente observa. Ok. Marta quer falar de novo? Mas espera um pouquinho. Eu Tem quero, uma pessoa Ana. chamada Maria Cristina, que escreveu alguma coisa, não sei se ela quer falar, e a Daniela, que tirou uma foto do grupo e colocou no chat. Ô, Ana, eu queria falar assim, sabe? Porque eu estou escutando essa conversa tão próxima, tão íntima, tão gostosa de ouvir, e foi me dando, sabe, Marisa, eu queria agradecer você por esse sentimento, você e a equipe toda, e a Ana por ter possibilitado essa reunião, porque pelo sentimento que eu estou experimentando, que é um sentimento delicioso de experimentar, que é o prazer por pertencer à nossa sociedade, sabe? O prazer de estar aprendendo tanto, sabe? Me deu vontade de comprar um monte de livros do Meltzer que eu não tenho. Por favor, Vidonírica já está traduzido. Então, a vontade de ler, de aprender mais, e eu acho que isso é uma riqueza na nossa sociedade, sabe? E ver o trabalho de vocês, né? O quanto trabalho tudo isso dá, e tanto empenho e tanto amor pela psicanálise, sabe? Dedicação, né? E eu fui experimentando um sentimento tão gostoso, sabe? Tão bom, que eu quis compartilhar com vocês para agradecer, sabe? Porque é uma delícia quando a gente sente o que eu estou sentindo. Pelo menos estou adorando. Então, eu queria agradecer vocês. Muito obrigada, viu, queridas? Muito obrigada. Que lindo, Marta, que lindo. Lindo mesmo, que coisa. Eu acho que é o sentimento que está abrangendo todos nós, né? Quando a Ana começou a falar a parte dela. Ana, você que é responsável por tudo isso. É verdade. É todo assim. Não, senhora. Eu só dei um apoio, assim. Essa Maria Cristina está querendo falar, Maria Cristina. Maria Cristina. Olha, eu estou querendo falar. Peraí. Tá dando para ouvir ou não? Sim. Porque diz aqui que a minha internet está instável. Então, realmente está. Mas, olha, eu estou muito contente de ver a Marisa aqui de novo. A Marisa foi uma das pessoas com quem eu fiz um tanto do início da minha formação, quando entrei no Instituto. Depois, eu acho que você ficou um tempo, acho que você não está lembrando de mim, mas você ficou um tempo meio sumida, não ficou, Marisa? Você está se referindo a quê? Eu não estou... A você, Marisa. Acho que ficou um tempo meio afastada. Eu também fiquei um tempo afastada e estou tendo o maior prazer de te ver e ouvir agora, né? Você diz afastada da sociedade, é isso? Eu acho que sim. Eu sinto isso, que eu, durante um bom tempo, não te via mais, né? Entre os didatas, entre o pessoal, né? Que estava sempre mais, não sei se ativo, mas aparecendo mais. Eu acho que você ficou mais recolhida, não sei, é a impressão que eu tenho. Mas gosto muito do seu jeito de funcionar, de falar, né? E fiquei muito feliz. O Meltzer foi muito importante no meu primeiro trabalho na sociedade, quando eu escrevi, como é que é o nome? Que eu já não estou lembrando, mas era Estados Primitivos da Mente e sua relação com a continência analítica. E eu usei muito os conceitos dele. E também depois parece que me distanciei dele, né? E fui para Bion, e fui para
hoje, faz 5 anos que eu, junto com a Cecília, damos o Ogden, né? Então, fui para outros autores e também me distanciei dele, que eu acho assim primoroso e importantíssimo, principalmente quando a gente trabalha as questões mais primitivas mesmo, né? E aproveito para agradecer a Ana também, porque eu acho que a Ana ajuda todos nós a nos reencontrarmos, né? Ela cria um clima gostoso, né? De conversa, um tanto meio informal. É muito gostoso de ver a Ana, de ver você e todo mundo aqui reunido. Muito obrigada, viu, pelo trabalho riquíssimo que vocês fizeram, você e sua equipe. Muito obrigada por mim. E eu, com certeza, vou estar nesse grupo aí. No grupo que vocês vão dar mensalmente, já vou me inscrever. Sai no boletim. Saiu? Sai toda vez no boletim, o quarto sábado do mês. Do mês, então. Então, está ótimo, para mim não colide com nada. Então, vou trabalhar com vocês agora. Tá bom? Obrigada. Muito bom. Tá bom, né? Bom, agora tem no chat tem a Ione, que escreveu alguma coisa. Não sei se a Ione quer falar. Eu vi a Ione aí presente, depois ela sumiu. Depois a Eloni. Olha a Vânia aí, que você estava falando dela. Ela chegou. Chegou. Vamos lá, Vânia. Vem pegar seu soldo também. Pegar o quê? Soldo do primeiro livro. Não, ela não participou do primeiro desse. livro, é verdade. O primeiro livro ela participou desse livro. É verdade. Ela está o nome dela aqui, inclusive. Oi, Vânia. Tá boa? Você viu como eles gostaram da gente, Vânia? Tudo bem. Então, tá vendo? Sucesso. Tá bom. Vocês gostaram de traduzir mais esse livro do que o anterior? Fiquei com essa dúvida. Vânia, fala um pouquinho mais perto, que não está dando para escutar direito. Perguntei para as meninas, para a equipe, se elas acharam esses textos mais fáceis de fazer a tradução do que aqueles anteriores, que são mais antigos. Vânia, eu acho que é um aprendizado constante. Porque e precisa ser feito em grupo, né? O meu artigo que eu traduzi para o outro livro, nós fizemos uma revisão, né? Muito. Eu fiz uma revisão com a Célia. A Célia, nós ficamos muito tempo fazendo. Né, Vânia, foi um caso clínico muito longo e difícil, né? Foi muito longo, muito difícil. Eu e a Célia trabalhamos, e depois ainda recorremos a Marisa, mas ficou uma coisa muito bonita, né? Eu gostei de fazer aquele trabalho, né? É o Felipe, né? Um caso clínico. Foi o caso do Felipe, foi. Eu gostei muito. Eu recomendo, é do primeiro livro, é um caso eu recomendo. É do primeiro livro. Agora, Vânia, pelo menos para nós, eu vendendo os livros. Eu acho que você fez uma pergunta, a gente vai, vamos dizer, adquirindo um certo traquejo na leitura, então eu acho que a gente vai melhorando, né? Melhorando bastante no contato, porque aquela estranheza das primeiras traduções a gente vai perdendo. Mas, como disse a Alessi, é sempre novo, porque é outro caso clínico, é outra maneira de falar, é outra teoria. Então, é sempre também muito instigante. Não leu, né? Vânia, fala mais pertinho, que não está dando para escutar. Para quem está traduzindo o texto, que você tem que reler e rever
e discutir mesmo, para poder dar um sentido, porque às vezes as traduções são feitas de uma maneira que a pessoa que faz a tradução nem sempre compreende o texto, sabe? Porque quando a tradução é feita por um tradutor que não tem o hábito, né, de ler aquele autor, né, ela às vezes fica falha e fica muito mais difícil para a pessoa que vai ler ter uma melhor compreensão do texto. Agora, para quem faz a tradução, é muito interessante, porque você revê também os conceitos que estão sendo enunciados e trabalhados dentro do texto, né? Traduzir é uma tarefa muito interessante, principalmente dos textos psicanalíticos, né? Para mim, sempre foi muito interessante. Eu tenho o hábito de ler os textos, tanto no original quanto no português, porque eu encontro às vezes falhas muito importantes na tradução, né? Bom, gente, não. Olha, em relação ao que a Vânia estava dizendo, né, sobre as traduções, e alguém perguntou sobre a diferença entre a primeira e a segunda. Eu penso que nós ganhamos muito mais experiência, né? Não só em termos das traduções e do conteúdo, mas também na formatação, porque nós fomos amadurecendo, e esse livro aqui, ele está mais maduro em termos de formatação. Então, eu acredito que quem comparar o primeiro a esse, vai perceber uma qualidade mais desenvolvida nesse segundo livro do que no primeiro, porque a gente vai amadurecendo também e vai identificando. Então, nós destacamos melhor o analista, o paciente, criamos um padrão, né, que nós, no primeiro livro, ainda estava imaturo esse padrão, e agora ele amadureceu. Mas isso não tira a beleza do primeiro, do primeiro volume, desse outro verde. Marisa, põe o rosto aí, que você está de lado. Eu estou de lado? Pronto. Agora está. Porque esse material é extremamente interessante. Agora, realmente, como a Cida falou, a gente teve falha. Foi a primeira tentativa, foi a primeira tradução que nós fizemos, entendeu? Então, mas não tem falhas no sentido do conteúdo, tem só da forma. Às vezes tem alguma confusão e tem alguns erros também que a gente tentou corrigir e pedir, se vender bastante, a gente pode fazer a segunda edição. Né? Então, tá bom. Muito obrigada, viu, Cida? Bem lembrado isso. Every new beginning is hard. Sorry. Não, todo início é difícil, né? É verdade. Temos aqui a nossa filósofa de plantão. É oportunidade. Você é mesmo. Eu comecei nesse grupo ano passado, então eu sou ainda amadora, né? Mas eu quero agradecer muito tanto a Marisa pelo convite, né, para participar do grupo, como ao grupo que foi extremamente acolhedor e foi assim uma experiência muito enriquecedora, e eu me sinto muito à vontade com todos. Muito obrigada. Muito bem, muito bom. A Janete vem de Santos para fazer os grupos com a gente. Ela mora lá. E foi a primeira que chegou hoje. Não, mas é assim. Quando a gente Não vamos dizer que foi a última, porque não precisa. Você não me enquadra. Marisa, tem gente no chat, além da Ione, a Eloni, e agora a Majô.
Eu queria ouvir a Ione. Cadê a Ione? Depois a Majô. Estou tentando seguir. Muito obrigada por tornar o conhecimento da psicanálise mais amplo e acessível a quem, como eu, não faço parte da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. A Majô. E depois vem uma que chama... Estou conseguindo acessar. Zuleide. Daniela, muito estimulante ver profissionais e mestres tão engajados. Isso nos motiva muito e encanta. Muito bom, Pérez. muito bom para a sociedade. Então, se todos estão satisfeitos, Marisa quer dar uma última palavra? Muito obrigada, Ana. Você foi Eu que agradeço a presença de todos. Uma pergunta, Ana. Você realmente apreciou o Meltzer? Eu gostei muito. E fiquei com vontade, porque eu li 2 casos clínicos. Um deles é da Graciela, que era uma mocinha com anorexia, que ela brigava com a analista, maltratava a analista e, ao mesmo tempo, foi engordando e retomando a vida normal. Aí o Meltzer arrumou um modelo que eu amei. Ele falou assim, sabe que nem ladrão de banco, que dá um escândalo na porta do banco, a polícia fica ali na porta e eles entram pelo fundo e roubam todo o dinheiro. Eu adorei esse modelo. Achei tão fértil e é muito criativo, né? E isso ajuda a gente a desenvolver a imaginação. Muito bem. Nós tá bom, todos gente. estamos Então, agradecendo aqui. Foi uma reunião ótima, muito satisfatória, porque todo mundo gostou, né? Não teve ninguém contrário. O único contrário foi o Nelson em relação ao YouTube, que eu acho que é uma coisa para pensar mesmo. Ele levantou uma questão. Agora eu vou anunciar nos próximos lançamentos. A primeira coisa que eu vou falar é isso. Tá bom. Tá bom? Obrigada a todos. Beijos, muito obrigada a todos. E uma boa noite. Estou satisfeita com a reunião. Tchau. Boa noite. Obrigada, Ana. Obrigada, gente. Tchau.